Estamos entrando aqui ao vivo para nossa live. Estamos aqui esperando tentar colocar aqui o tema. Quem vai cuidar de você quando ficar velho? Quando ficar velho, a gente não, na verdade, não quer parar para pensar nisso, né? Mas é uma situação normal da vida. Ou doente, né? A gente nunca espera isso, né? Aí. É isso aí, pessoal. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Mandando aqui pro pessoal. Né? E são coisas normais da vida. E vamos lá. Vamos que vamos. Né? Boa tarde, pessoal do Brasil. Bom dia, pessoal do Japão. Madrugando aqui nesse dia maravilhoso. E eu venho aqui falar com vocês a respeito disso, né? Olá, 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 Helenice. Olá, mamãe. E eu vim aqui trazer pra vocês essa questão, né? Quem é que vai cuidar de você quando você ficar velho? Ou doente? Já parou pra pensar isso? Quantos de você, quando viu esse stories e viu que ia ter essa live, pensou, Deus me livre, Deus me livre, eu não vou ficar velho. Eu prefiro morrer do que ter alguém para cuidar de mim, não é isso? Não é assim que muitas vezes muitas pessoas pensam? Não quero ninguém cuidando de mim. Tá dando para me ouvir bem? Tá conseguindo me ouvir legal? Coloca aqui pra mim, por favor, se tá dando pra ouvir bem. Se o áudio tá bom. Pois é. E o que acontece, né? Obrigada, viu, Helenice? Linda. Feliz por você estar aqui, viu? Minha mãe também, né? Tem que estar junto, né, mãe? E é o seguinte, a gente tem um declínio normal das funções da vida, né? É um ciclo da vida, né? E no ciclo da vida é o quê? É com o passar do tempo, as funções, né, do nosso corpo indo se declinando. No caso, a gente não tem mais a renovação celular, né? E no caso, você acredita, o envelhecimento da pele começa a partir dos 25 anos? Então, assim, você já está cuidando da sua pele? 25 anos, já imaginou? E realmente, assim, é um declínio normal. E chega uma hora que o nosso organismo ele já não se renova mais, né? E aí que vem o envelhecimento. Então, é uma coisa natural da vida. E é uma coisa que, assim, a gente tem que encarar essa realidade, né? A gente tem que encarar essa realidade que é o envelhecimento. Essa questão do envelhecimento não tem como a gente correr, não tem como a gente ter controle, não é verdade? Então, nessa parte não tem como a gente se dizer, não, isso não vai acontecer comigo. Isso não tem como, né? O envelhecimento acontece para todo mundo, não tem jeito. E vocês acreditam que os tecidos que mais são suscetíveis a envelhecimentos os músculos, o cérebro, o coração e os olhos. Então, por isso que quando a gente começa a ficar mais velhinho, chegando numa certa idade, a gente já não tem mais a força que tinha antes, né? Porque os músculos já não se renovam como antigamente. O cérebro, né? As nossas memórias, as nossas lembranças, o coração e os olhos, né? Então, é uma tendência natural da vida.
A gente não tem controle sobre o envelhecimento. Então, o que a gente tem controle? A gente tem um controle na questão da conscientização. Quem aqui vai assistir essa live, ou ao vivo, ou depois, se importou e falar, nossa, deixa eu realmente ver o que vai estar falando nessa live, né? Porque eu fiz uma chamada, eu coloquei você para pensar, né? E pensar, quem é que vai cuidar de você quando você ficar velho? Isso daí, na verdade, é uma pergunta que ninguém quer parar para pensar, né? Ninguém quer pensar, falar, eu vou ficar velho, alguém vai precisar cuidar de mim. Eu sei disso. Mas você pensa na sua aposentadoria, né? A gente tem que fazer planos para o futuro. E por que não parar para pensar quem vai cuidar de mim se quando eu ficar velho eu precisar de alguém? Quem vai cuidar de mim quando eu ficar velho é alguém que vai estar do meu lado, né? A gente pensa, eu às vezes sou solteiro, ou sou viúva, fala, com quem eu vou passar minha velhice? Mas você tem que se preocupar, quem vai cuidar de mim? Se caso eu ficar doente, né? Então, fala a verdade, a gente não quer pensar sobre isso, né? A gente não quer pensar nesse assunto, né? Então, mas o que a gente pode ter controle é na conscientização disso, né? Você que entrou nessa live, você que está aqui, você está de parabéns, porque você se preocupou em saber quem é que vai pensar, em saber quem é que vai ficar do seu lado nesses momentos, né? E uma coisa eu digo pra você, isso é um assunto que quase ninguém quer falar. Quase ninguém quer conversar sobre isso, né? Que o pessoal fala que é um assunto que não é muito legal, que é um assunto que vai trazer coisas ruins, e não é bem por aí. A realidade é essa, a gente vai envelhecer, todos nós vamos envelhecer. E se a gente se preparar para isso, vai ser muito melhor na nossa vida. Vai ser muito melhor para nós, né? Então nós podemos colocar valores, ensinar, conversar sobre essa questão, sobre esse tabu que ninguém às vezes quer falar, né? E ensinar, oi Thalita, tudo bem? E ensinar é quebrar esses tabus e colocar um controle. Então a gente tem um controle com quem a gente quer conversar sobre isso. A gente tem o controle de trazer valores sobre questão de quem vai cuidar de nós quando ficarmos velhos, né? Então quebra esses tabus, quebra esses valores, né? Outra coisa que eu queria trazer para vocês pensarem, como é que você gostaria de ser tratada pelos outros? A gente muitas vezes fala, eu quero ser tratada bem, eu quero ser bem cuidada, mas e você? Como é que você trataria alguém se caso esse alguém precisaria dos seus cuidados, né? Então a gente tem que sempre fazer com os outros aquilo que a gente gostaria que fizesse conosco. Eu falo para vocês que a gente é o exemplo e é o espelho, conforme as nossas atitudes, né? Então, na sua família você tem alguém que muitas vezes vai precisar dos seus cuidados. Você já parou para pensar nisso? Para pensar, gente. Eu tô aqui justamente para tirar esses tabus, tirar essas crenças limitantes de que eu não preciso pensar nisso, esse assunto é muito complicado para ter que pensar. Não, esse assunto é um assunto que também deve ser pensado, né? Quem que está ao meu redor, quem da minha família algum dia vai precisar dos meus cuidados, né? E outra coisa, a gente tem filhos, a gente tem novas gerações aí que olham para nós, que nos imitam, que colocam a gente como um espelho, né? Então, eu digo, né, assim, por experiência lá dentro da minha casa, a gente morava com a minha avó, e a minha avó, ela vivia com a gente, ela tinha uns 80 anos, e muitas vezes a gente não prestava atenção nela. A gente não parava para conversar com ela, porque a vida era muito corrida. A gente não parava para saber como foi o dia dela, porque a vida era muito corrida. Eu trabalhava, estudava, os meus pais também, todo mundo de casa tinha essa correria, essa vida corrida. A gente não tinha tempo para poder prestar atenção nela. Então, você já imaginou? Será que é assim que eu quero ser tratada na minha velhice? Né? Então, para pensar.
Não é assim que a gente quer ser tratado na nossa velhice. Mas para isso, eu preciso começar a educar e colocar valores nas pessoas que estão ao meu redor, nas pessoas que vivem comigo, nas pessoas que são a minha família, né? Eu digo assim, por exemplo, você precisa parar e pensar qual é a pessoa que está ao meu redor. Pensa agora, na tua família, que está ao seu redor, vocês que estão aí. Pensa na sua família que vive com você dentro da sua casa, né? Como conseguiu pensar em alguém assim? Sempre tem alguém que é um pouquinho mais carinhoso, né? Ou quem tem filhos fala, não, quem vai cuidar de mim é minha filha, porque ela é mulher. Nem sempre, né? A gente pode parar e pensar e ver os perfis, né, dos filhos ou de alguém da nossa família e a gente sabe quem é mais carinhoso, quem é mais desligado, quem é mais unido, assim, questão de pai, mãe, né? Então, pensa aí. Se você pensou em alguém, clica no coraçãozinho que tá aí do lado, só para mim saber que você tá me acompanhando, que você tá junto comigo no meu raciocínio. Então, pensa comigo aí. Já pensou em alguém da sua família? E esse alguém, será que teria noção do que seria cuidar? Né? Há anos atrás, eu gostaria muito, assim, de ter tido essa noção, sabe? Pra gente fazer algo diferente com a minha avó. Pra gente fazer diferente na questão da companhia dela, né? Fazer diferente em parar e prestar atenção, conversar com ela, né? Então, para pensar. É uma coisa, assim, que a gente não quer, assim... É um assunto que ninguém quer parar para pensar, mas é um assunto que vai acontecer com você. É algo que vai acontecer com você, né? A não ser que aconteça um acidente, a não ser que aconteça alguma coisa, mas não é o caso, né? Entende? Então, para pensar em tudo isso. Né? Você que tá aqui, você veio pra live. Eu sei que essa live eu vou deixar gravada. E você que tá aqui assistindo depois também, para pensar. A gente precisa preparar as pessoas que estão ao nosso redor para cuidar de nós. Não é verdade, Helenice? A Helenice cuida da mãe dela, vozinha linda e maravilhosa, né? E você tá de parabéns, viu? A Helenice, na verdade, você tá tendo uma oportunidade única na vida, que muitas pessoas não têm essa oportunidade, de poder estar fazendo diferente. E que um dia lá na frente você vai parar e vai pensar, eu fiz o meu melhor. Eu fiz o meu melhor. As suas filhas, a sua próxima geração vai cuidar de você da mesma forma, né? Da mesma forma você vai ser cuidada. Então, gente, em questão de educação, em questão de, às vezes, pensar assim, na nossa mente, quem eu quero que cuide de mim? É algo que a gente tem o controle. Se é algo que eu tenho controle, por que não preparar o meu futuro? Por que não preparar essa condição inconscientemente? Por exemplo, se eu tenho eu tenho os meus filhos, né? Vocês sabem, que têm 8 e 9 anos, e eu já preparo eles para esse meu futuro, né? Eu preparo eles. Pois é, assim, não adianta a gente ser vários irmãos, né, Thalita? E muitas vezes, na verdade, assim, ninguém foi educado, né? Hoje em dia a nossa educação não educa a estar acompanhando os idosos, os mais velhos, né? Então, com os meus filhos, eu já dou o que me preparada, assim, sabe? Nessa correria, Thalita, a gente sabe, muitas vezes as pessoas colocam prioridade. Antigamente, quando eu morava com a minha avó, a nossa correria era acima de tudo, né? Olá, Adri, tudo bem? A nossa correria era acima de tudo. Então, quer dizer, as minhas prioridades eram muito maior do que o meu valor de prestar atenção na minha avó, né? Então, e a gente precisa mudar essa realidade. A gente precisa mudar esses valores, né? Nas próximas gerações. Hoje vou fazer 40 anos, mas eu quero preparar as pessoas que estão ao meu redor para se um dia eu precisar, eles falarem, não, eu sei como fazer. Eu conheço muitas pessoas que às vezes acontece de ficarem doentes, de às vezes começar a precisar de cuidados e a família fica perdida.
A família não sabe como cuidar. Vocês aqui saberiam cuidar de alguma pessoa doente? Fora a Helenice, né? Helenice, você já é expert já em cuidar, né? Da mamãe e tudo. Mas você já parou para pensar, se eu tiver que cuidar de alguém que ficou doente, ou de algum idoso, ou de alguma pessoa, né? Alguém da família, um tio, uma tia, você saberia como agir, né? A gente, nessa situação, como ninguém para pensar, a gente se pega de calças curtas, desprevenido, né? E é uma coisa que, na verdade, a gente poderia ter controle. A gente poderia estar preparados. Você entende? Então, eu vou te dizer. Sabe quem é a pessoa que pode cuidar de você? Quando você estiver velhinho? Sabe quem é a pessoa que poderia cuidar de você se caso você ficar doente? É aquela que você vai estar preparando hoje. É aquela que você vai estar trazendo uma consciência hoje. Lenice, não é fácil, né? Não é fácil cuidar de alguém. Mas eu acredito, sim, que a gente pode ser preparada e orientada antes de tudo acontecer. A Helenilce, ela aprende na prática, né, Helenilce? Ela cuida da mãezinha dela de 90 e poucos anos. E tá super bem, tá linda, tá saudável. Mas dá trabalho, gente. Se a gente não se orienta, a gente não busca informações, parece que a carga fica muito mais pesada. A Helenilce pode dizer, né? Então, eu acredito eu acredito e eu tenho esse projeto de trazer para vocês orientações, estudos, conscientização para a nossa vida no futuro, né? Então, quem é que pode cuidar de você? É quem você vai orientar hoje. É quem você vai preparar para cuidar de você lá no futuro. E você pode, na sua mente, de algum familiar, que nem eu falei para vocês, pensar em algum familiar, escolher esse familiar e já pensar como é que eu vou preparar ela para cuidar de mim. Eu vou mostrar para ela que muitas vezes, como é que seria, às vezes, se me desse banho. Oi, Cláudia. Né? Então, você pode preparar as pessoas para cuidar de você no futuro. Eu tenho os meus filhos, a Dani e o Caio, têm 8 e 9 anos, e eu fico preparando a mente deles para no futuro... Oi, o vídeo parou um pouquinho. E então, eu estava falando que eu preparo os meus filhos para cuidar de mim no futuro, né? A gente não tem a educação normal no Brasil de preparar os nossos familiares, nossos filhos, a gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso. Quem aqui, às vezes, precisa cuidar de alguém, aprende na prática. Aprende no susto, aprende no estresse, no emocional abalado. Mas não é isso que tem que acontecer. Eu acredito que a sociedade precisa, sim, mudar essa chave, mudar esse conceito e se preparar. Eu acredito que todas as pessoas poderiam já se preparar. Porque, se é um ciclo natural da vida, por que as pessoas não estudam e não se preparam para essa situação? Todo mundo aqui sabe que vai um dia ficar velho, que vai um dia envelhecer e muitas vezes vai precisar de cuidados, né? Então, você que escolheu alguém da família, a Cláudia também tem um exemplo maravilhoso que também cuida da sua mãe, né, Cláudia? E é um trabalho assim maravilhoso. E eu estou dizendo aqui que a gente pode trazer na consciência daqueles que estão ao nosso redor. A Cláudia é um puro exemplo, porque ela cuida da mãezinha dela que tem Alzheimer. E é na vivência, é na prática, né, Cláudia? Que vai amadurecendo, que vai conhecendo as situações do dia a dia. Mas, claro, vai crescendo. Então, gente, aqueles que pensarem em alguém que queira, assim, que cuide de você, eu vou colocar um desafio aqui para vocês. Eu vou colocar um desafio aqui para quem assistir essa live depois. Começa a trazer essa consciência nos seus familiares. Vamos mudar essa situação. Vamos mudar essa questão que as pessoas acabam não sabendo lidar, né? Não sabendo lidar e como cuidar das pessoas mais velhas, em como cuidar de uma pessoa doente. Se esse é um ciclo natural da vida, não é verdade? Como é que a gente não se prepara para algo que a gente tem certeza que isso vai acontecer? Né? A gente precisa realmente melhorar essa situação, melhorar a educação em relação a isso. Então eu te desafio, vai lá na sua família durante esses dias e começa a falar, gente, vocês já imaginaram
Se caso eu ficasse bem velhinha e vocês começassem a cuidar de mim, você vai ver o espanto que a sua família vai. Olá, Anabela Modas, tudo bem? Olá, Renan. Começa a colocar, e se um dia eu precisar de alguns cuidados? E se um dia eu ficar doente? Vocês já pensaram como que vocês vão cuidar de mim? Comece a trazer essa consciência. É natural no começo a família se espantar e falar, ai, para com isso. Ai, que assunto besta. Ai, que coisa chata, para de falar disso. Mas é uma coisa normal. É uma coisa que isso vai acontecer, né? Então a gente precisa trazer a consciência. No começo a sua família vai se espantar, vai dizer, nossa, imagina, que isso? Ai, que bom, Cláudia, tá vendo? Mas você, Cláudia, já é um exemplo puro, né? E você tem um exemplo a ser seguido e as suas gerações, até o seu netinho, né? Já sabe como agir de cuidados dos idosos. E começar a falar isso. A família vai se espantar, mas depois, você pode ter certeza, trazendo sempre esse assunto para sua família, para aqueles que você quer preparar para cuidar de você, inconscientemente, sem falar nada, né, gente? Porque você não vai chegar e falar assim, olha, sabe o que quer? Eu tô te preparando para você cuidar de mim quando eu ficar mais velho. A pessoa vai se espantar e ela acaba causando um bloqueio nela e ela não vai querer ouvir nada que você vai falar. O Telzinho, né? Eu tenho acompanhado ele, vejo ele que é uma graça. Telzinho também, o Telzinho já está sendo colocado vários valores nele, e isso é excelente para a vida dele. Então, começa a trazer isso na família. Logo depois a família vai começar realmente, né, a entender esse assunto, vai começar a se acostumar com essa situação, né, e vai ter mais consciência. O importante é a consciência em relação a isso. Né? Eu falo para meus filhos, e se um dia eu ficar velhinha, quem às vezes vai me dar banho? Aí engraçado, você vê, né? A tendência natural é a gente achar que a filha, não, eu tenho uma filha, é ela que vai cuidar. Só que o perfil da minha filha, ela é mais retraída, sabe? Ela é mais fechadinha. E ela fala, ela fica meio assim com medo, sabe? O Caio já não, é o primeiro a responder. Não, mãe, eu vou cuidar de você. Então, nem sempre aquele que teria um perfil para cuidar seria uma mulher, né? Tem que ver muito, às vezes, o perfil da pessoa, a personalidade. Eu sei que eles são crianças, mas a gente consegue já perceber esse perfil, né? Então, realmente, gente, é trazer a consciência daqueles que estão ao nosso redor em relação a esse assunto. E mudar essa consciência na população e mudar essa consciência nas pessoas, né? Eu vejo muitos assuntos sendo tratados, né, Cláudia? A Cláudia pode dizer, a Helenilce também, somente com aqueles que às vezes têm um idoso dentro de casa. E não, esse assunto tem que ser tratado na família antes da fase idosa, né? Antes dessa fase idosa, justamente para as pessoas terem consciência. E eu acredito que, assim, com essa consciência, essa mudança de chave, o relacionamento entre as famílias e até mesmo a felicidade daquele que vai ficar velhinho vai ser outra. A segurança, vai dar uma segurança, né? Muitas vezes para aquele que vai precisar do cuidado, né? Porque as pessoas já estão acostumadas. A Anabelle trabalha como cuidadora de idosos. Que legal mesmo. Pois é, Anabela. Eu sou da área da saúde e a gente vê muitas famílias despreparadas para cuidar dos mais velhos. E por quê? Porque isso não é incluído na educação. Na nossa sociedade, isso não é incluído. Né? Hoje eu moro aqui no Japão e aqui no Japão eles têm uma educação diferente. A população já é uma população idosa, então eles já estão mais acostumados, todos aqui honram os mais velhos. Outra coisa que eu queria trazer à consciência do mundo é que os mais velhos têm valores, eles têm experiências para passar. Não é algo descartável, ficou mais velho e não precisa de mais nada, né? Então a gente precisa mesmo. Pois é, Cláudia, a gente nunca imagina que vai cuidar de alguém, de uma mãe. Na verdade, assim, eu acredito que na educação deveria incluir esse assunto e trazer a questão do ciclo da vida, e que nesse ciclo da vida chega uma hora que a velhice chega, e aí
os papéis se invertem, né, Cláudia? Os papéis acabam se invertendo. Não é mais a mãe ou o pai que cuida dos filhos, e sim os filhos. Você já imaginou se os filhos com essa consciência desse ciclo natural da vida, você já imaginou como que eles vão estar muito mais preparados psicologicamente? Muito mais conscientes, e como vai ser muito mais fácil e terá menos peso, né? Porque o processo de aceitação, quando no caso precisa cuidar de alguém que a gente nunca espera, é um processo demorado, não é um processo rápido, né? Assim, é um processo meio complicado, então acaba juntando o que? A necessidade de você cuidar de alguém o conflito psicológico da aceitação de ter que cuidar de alguém. Né? Então isso gera muito conflito e é algo que demora, né, Cláudia? Para começar a ter um equilíbrio, na verdade, né? Então, realmente, a gente precisa se preparar. Eu pediria para vocês compartilharem essa live, né, assim, para que a gente possa trazer uma consciência na sociedade, né? Para que a gente possa trazer essa consciência. Realmente, Anabelle, o futuro pertence a Deus. Planejamento da velhice, exatamente. A gente até tem o planejamento da velhice, né? Que muitas vezes é aposentadoria. Mas não tem o planejamento na educação dessa questão da velhice. As pessoas, engraçado, elas fogem desse assunto. Porque às vezes tem medo de ter que passar por isso. Você entendeu? Então, não, eu quero trazer essa consciência para a sociedade, sim. Eu quero trazer essa consciência para todos, para que a gente possa mudar a sociedade, possa mudar a consciência. Não somente abordar esse assunto daqueles que já estão nessa situação. Mas será que essas pessoas que estão nessa situação se prepararam antes? Fica muito mais fácil, né? A Cláudia pode dizer, a Helenilce também, né? Que já cuida. Até você, Anabela, que cuida, né? Trabalha num asilo de idosos como home care, pode dizer se as famílias estão preparadas. Muitas vezes não estão. Muitas vezes não estão. Exatamente, Helenilce. Falta o amor ao próximo. E engraçado que a gente não precisa nem ir muito longe. O amor ao próximo, a gente imagina assim, o amor ao próximo. Então, muitas vezes a falta de amor é dentro da nossa família. Mas eu até acredito assim que às vezes não é a culpa da pessoa, porque ela não foi educada, ela não foi orientada, ela não foi conscientizada, né, em relação a tudo isso. Você entende? Então, vamos mudar essa realidade. Eu conto com vocês, compartilhe essa live e vamos começar a mudar a consciência das pessoas em relação a isso, né? Eu sei que muitas vezes viu a chamada dessa live, quem vai cuidar de você quando ficar velho? E muitos correram, porque a maioria das pessoas tem medo de falar sobre isso, tem medo de colocar, de abordar, de que um dia vai precisar, né? Então não, a gente tem que trazer essa consciência, acabar com esse tabu, com essa situação, né? Então compartilhe essa live. Muito obrigada por vocês terem participado. Então, o que eu digo para você, que eu sei quem vai cuidar de você na velhice. É aquele que você trouxer, é aquele que você trazer a consciência, é aquele que você vai preparar. Então muda a partir de hoje. Você que está aqui, você que vai assistir, muda a sua atitude a partir de hoje. Sabe assim, tipo, tô lembrando da live, tô lembrando da Mariana, tô lembrando do projeto Eu Não Sou Leigo, eu vou começar a conversar com o pessoal da minha família. Vou começar a trazer a consciência para eles. De como vai ser cuidar de mim, de como vai ser de cuidar de alguém mais velho, né? Mesmo que no começo eles rebatem, mas traga a consciência. E juntos, todos nós juntos, a gente pode mudar a educação que infelizmente não traz esse assunto. E a gente pode, pelo menos nas futuras gerações, né, nas pessoas que estão aí, que hoje são jovens, que não quero pensar sobre isso, não quero saber, mas a gente pode muito bem passar isso adiante e trazer essa consciência, né? Então, a minha mãe tá dizendo aí, ai que bom que eu sou sua mãe. Pois é, mãe. Justamente pensando, inclusive na avó, inclusive em você, inclusive em mim, né? A gente trazer essa consciência. Pode ter certeza que os seus netos já estão sendo conscientizados, né? E a gente pode fazer isso, a gente pode fazer diferença.
Então faça diferença na sua família, né? Faça diferença com alguém que você olha e fala, olha, essa pessoa é bem legal. Mas não fale para ela, né? A gente tem que saber agir com sabedoria também. Não jogue nela esse peso, sabe? Porque muitas vezes a gente tem consciência e fala, não, é você que vai cuidar de mim. Calma. A pessoa às vezes não tem essa consciência. Ela ainda não foi orientada, ela não foi educada, ela não criou valores dentro dela. Mas você pode ir jogando aos poucos. Acompanhe o nosso canal, eu vou estar passando mais dicas, né, de como poder orientar, como mudar. Eu realmente estou nesse projeto de mudar a educação da sociedade. Sim, a velhice requer companheirismo e muita paciência. E você vê, né, Annabelle, assim, às vezes eu fico indignada porque as pessoas sabem que é um ciclo da vida que todos vão passar. Então, por que todos não se educam e não se preparam para isso? Você entende? Eu realmente fico indignada, indignada mesmo. Então, Cláudia, a Cláudia já está fazendo esse trabalho de conscientização nas pessoas. A Cláudia tem o canal dela, acompanhe ela. Helenilce, eu acho que já te compartilhei a Cláudia algumas vezes para você assistir ela. Ela faz lives também, se eu não me engano. Eu acho que é todo domingo, né, Cláudia? Não tenho certeza. Sim, então assim, quem já cuida de alguém dentro de casa tem que se unir em conversar, compartilhar ideias, né? Saber como é que é. E aqueles que não têm, trazer na consciência. É no domingo a live, né, Cláudia? Então, né? É o canal da Francisquinha, né, Cláudia? Escreve aqui nos comentários o canal. É canal da Francisquinha. Ah, domingo às 8 horas. Então vale a pena, porque é um assunto que tem que ser tratado, tem que ser conversado, né? Se é um ciclo tão natural da vida, não sei por que as pessoas não falam sobre isso. Vamos mudar essa consciência? Vamos juntos mudar essa situação, né? Ô, Cláudia, manda até o endereço do seu WhatsApp. Ah, então, a Helenilce, ela colocou aí, a Francisquinha Alves, o bom do Alzheimer. É muito bom, pode acompanhar, muito bom mesmo. Então, vamos trazer essa consciência, vamos realmente divulgar essa situação, né? Que a população precisa começar a acordar, precisa começar a falar sobre esse assunto, não somente quando estiver nessa situação, né? Tá bom? Então, muito obrigado por vocês que estiveram aqui nessa live, muito obrigado por você que vai assistir essa live. Esteja ligado no nosso projeto, no nosso canal, né? E que eu vou estar trazendo muito mais informações. E vamos juntos, né? Juntos mudar a sociedade, mudar essa consciência, tá bom? Muito obrigada por todos vocês. E vamos fazer a diferença, viu? Vamos fazer a diferença sim. Olha, Helenilce, o Instagram dela, viu? Vamos fazer essa diferença assim. Quem não assistiu, não pegou desde o começo a live, eu vou deixar gravado, mas vale a pena você voltar um pouquinho, voltar, tirar 5 minutinhos para ir lá assistir a live, porque tá falando bastante coisa interessante. E se você entrou para assistir, você quer saber, porque eu falei para você que eu sabia quem ia cuidar de você. Então, eu vou estar finalizando, vou estar gravando, volta lá para assistir novamente e compartilha com muitas pessoas, tá bom? Tem muitas denúncias de maus tratos, né, Anabela? E essas questões do maus trato é porque as pessoas não sabem lidar com a situação. E muitas vezes o estresse, né, e aquela questão de aceitação é complicado. Então, isso, se as pessoas tivessem essa orientação, iria eliminar os maus tratos com os idosos. Graças a Deus que a lei veio aí para melhorar. Veio aí para dar um basta, né? Mas junto com a lei deveria vir a educação. Junto com a lei deveria vir a conscientização. A lei de punir é bom porque dá um basta, mas ainda as pessoas não são orientadas a cuidar dos idosos. Ainda as pessoas não são conscientizadas a cuidar das pessoas, né? Gente, quem é bênção são vocês. Vocês que são bênção dentro da casa de vocês. Cláudia, Helenilce, que tá aí nessa jornada de cuidar, né, de alguém dentro de casa, vocês estão de parabéns. Eu sou apenas um meio de trazer essa consciência, né? E eu acredito que a Anabela também é uma bênção onde ela trabalha. Vamos começar a gritar na sociedade, no mundo, e orientar quem precisa, tá bom?
Muito obrigada. Desculpa quem chegou no final, eu vou deixar gravada, você pode voltar lá no começo da live e pegar várias coisas boas que você não vai se arrepender. A gente, sim, a função dos agentes famílias, em promover campanhas na comunidade. Sim, exatamente, Anabela, exatamente. A gente pode fazer a diferença nesse mundo, né? Uma pessoa só que assista já vai fazer a diferença, né? Então, tenha certeza que essa responsabilidade, essa força, né, tá dentro de você. Essa força tá dentro de cada um de nós, né? Se você tá aqui é porque você já pode pensar diferente. É bem aquele negócio, se você não tem o conhecimento, já que tem, então passa pra frente. Você pode fazer a diferença, compartilhando essa live, compartilhando e conversando com as pessoas aí fora, com todas que você encontrarem. Compartilha, né? Dri, na nossa família, se a gente falar, chegar pros tios, você sabe quem vai cuidar de você quando tiver velhinho? Eles correm, né? Não é, Dri? A gente corre muito. Aqui no Japão eu falo de Shiga-ken, eu não sei se você conhece. Numa cidade aqui próxima de Nagoya. Gente, quem precisar pode compartilhar. Quem quiser ter dúvidas e quiser conversar, eu sou da área da saúde, posso tirar dúvidas de algum cuidado, viu, Helenilce ou Cláudia? Se vocês tiverem alguma dúvida em questão dos cuidados, curativo, né? Outra coisa que eu falo para vocês, Cláudia, quem já cuida, Helenilce, se preparem para a tendência natural, né? A tendência natural de que nem eu falei, o envelhecimento vai... como é que eu falo? Os órgãos vão parando, tudo vai parando, né? A Cláudia, eu acredito que já está numa situação muito mais delicada, mas Helenilce, você também tem que se preparar, né, para essa situação. Às vezes de estar acamada, deixar de comer, como é que você pode fazer, né? Então, gente, pode contar comigo. Me manda mensagem no direct, né? Me manda mensagem aqui no Instagram. Pode contar sempre comigo, tá bom? Estamos aí para mudar essa chave, mudar essa situação, essa educação das pessoas, tá bom? Muito obrigada por estar aqui. Não esqueça, compartilha e vamos mudar essa consciência na sociedade, tá bom? Tchauzinho, gente. Muito obrigada. Fica atenta às próximas lives, tá bom? Vou começar a fazer mais lives pra gente bater um papo e conversar. Ok? Que bom, fico feliz por vocês estarem aqui. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Tchau, galera. Vou deixar gravada, tá bom? Ok, obrigada, Cláudia. Obrigada, Anabelle, Helenilce. Mãe, Dri, muito obrigada, viu, por participar. Tá bom? Tchau, tchau.